Olá a todos, mais um episódio que a gente está junto, ainda em cessar-fogo, mais guerra, e hoje eu vou receber aqui com a maior honra o cônsul de Israel em São Paulo, o Rafael Edrich. É o cônsul-geral aqui em São Paulo, responsável por representar o Estado israelense na maior capital econômica do Brasil. E a gente vai começar a falar um pouco sobre a situação atual, começar um pouco a falar sobre Irã e o que acontece nestes momentos. Cônsul, você que está bem atualizado das coisas que acontecem, nos fala da sua opinião. Por que a gente começou de novo uma guerra? Por que foi nesse momento? Qual que foi essa janela de oportunidade que Israel e Estados Unidos, nesse caso, se juntaram e acharam que é o momento de atacar o Irã? Você acha que derrubar o Khomeini e botar no lugar dele o filho dele, que talvez é pior até dele, na linha dura, esse era o momento, esse era o objetivo? Qual que é a sua visão? Bem, boa tarde, Avi. Estou sempre contente de ver você, meu amigo. Estou muito contente de estar aqui neste programa Diálogos com Avi Gelberg. Eu recomendo a todos verem, porque este programa é um programa muito profundo e ligado a tudo o que está acontecendo no mundo neste momento. Por que agora? Porque agora, para nós é muito claro, mas vale a pena explicar um pouco o que está acontecendo, por que está acontecendo neste momento. E por que a janela abriu agora e não antes e não depois. Este ainda é mais importante. Irã é uma potência enorme, especialmente no Oriente Médio. Não só que Irã tem recursos naturais, capacidade enorme de petróleo e gás natural, mas também é um país histórico, geograficamente muito grande. Não é Brasil, mas mais de 1.600.000 quilômetros quadrados, com uma população de 92 milhões de habitantes. Lamentavelmente, eles investiram todos os recursos deste enorme país durante 5 décadas. Investiram em uma máquina de destruição, máquina de morte em todo o Oriente Médio. Não só contra Israel, mas também contra os países do Oriente Médio, e também com a vontade de difundir a revolução, espalhar a revolução iraniano-xiita em todo o mundo. Agora, eles investiram em 4 direções. O primeiro era construir exércitos enormes no Oriente Médio. Nós chamamos eles proxies ou ramos. O público não sabe exatamente as dimensões desses exércitos, mas se faremos só uma comparação. Todo o público, obviamente, estava ouvindo sobre os Houthis, por exemplo, no Iêmen. Quais as dimensões dos Houthis que estão recebendo dinheiro, armamentos, tecnologia do Irã? Então, os Houthis são maiores que o exército brasileiro. São 300.000 combatentes recebendo muito dinheiro do Irã. Irã investido neste exército de modo muito profundo.
Antes eran pescadores. No tinha muita coisa em Iêmen antes que Irã, como a revolução iraniana, investiu neste. Então, este é um fenômeno. Outro fenômeno que eles desenvolveram era o projeto dos mísseis balísticos. Irã hoje possui o arsenal maior do mundo de mísseis balísticos. E exatamente este era um dos motivos para entrar nesta janela, esta operação do parte dos Estados Unidos e Estado de Israel. Eu vou explicar em um segundo. O terceiro investimento que eles fizeram durante essas décadas era investimento em armas nucleares, construir armas nucleares. Nós já sabemos que a partir do milênio, significa 2001, 2002, eles já tinham a capacidade de produzir armas nucleares, ou bomba nuclear. E nós fizemos todo o possível para diminuir esta capacidade, ou atrasar este projeto, com sucesso, mas o sucesso era relativo. Isso também é um motivo por que estamos nesta janela, nesta operação. O quarto motivo para entrar a este conflito, que ninguém está falando, lamentavelmente hoje, é terrorismo econômico. Este é o quarto motivo para entrar nesta operação neste momento. Todo mundo está muito ansioso, ou tem problema com o aumento do preço de combustíveis, do petróleo, dos produtos hoje, por o fato que a energia não está saindo do Golfo Persiano ou Golfo Árabe, através do Estreito de Hormuz, mas ninguém está falando sobre o fato que Irã está controlando, supervisando 30% do comércio mundial desde outubro de 2023, quando eles fecharam o Estreito de Bab el-Mandab, onde passam 30% do comércio mundial. Este é quase dobro, está dublando o comércio que está passando no Canal de Panamá, por exemplo. Toda a importação que está chegando da China, da Japão, Coreia do Sul, Índia, está passando através deste estreito. Todos os produtos que nós consumimos, também aqui em Brasil, e Irã, como decisão deles, fecharam este estreito, estrangulando o mundo para receber todas as coisas que eles querem, todos os objetivos deles. Não somente que Israel tinha que fechar o porto da cidade de Eilat, parte sul do Estado de Israel, e não recebemos mais carros japoneses ou coreanos ou chineses, mas também eles fecharam a possibilidade de comércio livre através deste estreito durante 3 anos. Resultado deste aumento do preço de produtos em todo o mundo, inflação, por 2 motivos. Primeiro, aumento do seguro dos containers que estão passando lá. Segundo, o fato que todos os barcos tinham que passar atrás da África. Na mapa a África parece muito menor, mas a verdade é que a África é enorme. Isso significa 2 ou 3 semanas mais para os produtos para chegar a seu destino. E ninguém está falando sobre este terrorismo econômico. Todo mundo está falando sobre aumento temporário do preço do petróleo. Por que a janela abriu agora? Por 2 motivos.
depois da guerra, a operação de 12 dias em junho do ano passado, sim, todo o mundo achava que Irã vai entrar em negociações com Estados Unidos para buscar uma forma de solução a problemas que eu mencionei antes. Mísseis, o problema dos produtos nucleares que eles estão fazendo. Eles não entraram, ou entraram a negociações de uma maneira iraniana, histórica. Significa falar e não falar, fazer e não fazer, responder e não responder. Ok, nós vamos esperar, eles têm tempo, milhares de anos eles têm. Mas, ao mesmo momento, eles aceleraram de uma maneira alarmante a produção de mísseis balísticos. Brasileiros não sabem que é míssil balístico, não viram míssil balístico. Míssil balístico é uma coisa enorme, de 21 toneladas, de longueza de 20 metros ou mais, com ogivo de explosivos de mais de 1 tonelada. Sim? Esta coisa está chegando em velocidade em cima de 13.000 km por hora, porque está saindo da atmosfera, está entrando nesta velocidade, está fazendo uma destruição enorme. Agora, eles estão mandando não somente estes tipos de mísseis balísticos, mas eles estão mandando mísseis balísticos de tipo de cluster bomb. Significa que está espalhando a 80 outras bombas mais reduzidas que podem destruir bairro inteiro com só míssil. Eles aceleraram a produção destes mísseis, que cada deles custa $2 milhões, com capacidade de produzir 100 mísseis por mês, capacidade que eles não tinham antes. Com a vontade de produzir 250 mísseis balísticos por mês, como objetivo a chegar a 10.000 mísseis balísticos. Este tipo de arsenal de mísseis balísticos não possui nenhum país no mundo, inclusive China, Rússia, Estados Unidos, talvez insieme, eles não têm isto. Este é o primeiro motivo, a aceleração da produção dos mísseis balísticos. Repita o número por mês de quantos mísseis balísticos? Produção de 100 mísseis balísticos 100 por mês. Por mês, agora, com a vontade de produzir 250 mísseis balísticos no próximo futuro. O custo de cada míssil balístico é $2 milhões. Significa que toda a economia iraniana está investida neste, e não em outra coisa como água potável ou energia para o povo iraniano. Isso é um ponto super importante. Eu acho que é importante o pessoal que nos acompanha entender que a economia do Irã hoje está passando por momentos super difíceis. Irã é um país árido, não tem água. Até no passado, Israel ajudou, na época do Shah, o Irã com sistemas de irrigação e recebia petróleo em troca. Tanto que tem ninguém sabe isso. Tem um duto que vem de Irã até Israel, que agora está sendo reativado para usar petróleo da região para escoar ele por outros caminhos. Então, esse dinheiro tudo, que não é uma novidade, esse dinheiro que nos últimos 49 anos está indo ou para proxies como Hamas, como Hezbollah, como Houthis, como outros proxies que Irã alimenta no mundo e sempre tentou fazer que esse jogo aconteça em outros lugares, aconteça em países que não seja jogar em casa, eles sempre jogavam fora de casa para não trazer por eles, mas eles tiraram todo esse dinheiro, em vez de alimentar a população de quase 100 milhões de pessoas, em vez de ajudar a economia a crescer,
acontece um modelo que aconteceu em Gaza, que acontece no Líbano, que acontece em Iêmen, é a destruição, o investimento de altas quantidades de dinheiro somente em guerra, em destruição, em ódio. E isso é um ponto que eu acho um ponto-chave para todo mundo entender, porque esse ódio ele começa com Israel, mas ele não acaba com Israel. Não. Esses mísseis balísticos que vão para Israel com distâncias de até 2.000 quilômetros já mostraram que eles têm mísseis com 4.000 quilômetros que vão até a Europa. Então, são pontos que a gente tem que entender um pouco mais o que está acontecendo, porque Irã está criando um sistema terrorista no mundo inteiro e está criando um sistema de terrorismo econômico, como o Rafi está colocando, e que, para mim, foi o principal motivo que os Estados Unidos entrou nessa guerra, sim, é o terrorismo econômico. Com todo o respeito que eles gostam da gente, e gostam de Israel, e querem defender, e querem parar a produção de mísseis balísticos, etc. Eu acho que o principal ponto que deixou o Trump bastante preocupado é um cara que tem na cabeça o xadrez mundial, econômico e geopolítico. Ele entendeu que Irã, de uma maneira sutil, estava devagar minando a economia mundial em vários setores, em vários lugares. É verdade, é verdade. Vale a pena, Avi, antes de fechar este argumento, por que agora? Porque eu vou fechar vou explicar. Eu expliquei uma coisa que ligado a mísseis balísticos, a aceleração da produção destes mísseis. Vale a pena destacar um segundo sobre Irã e a economia iraniana. Eu fiz uma comparação. Cada um pode fazer esta comparação também, porque a data é pública. Do PIB per capita em Irã e Israel, antes da Revolução, em 1979, e depois da Revolução. O resultado é que, antes da Revolução, entre os anos 60 e 70 do século passado, Irã era país avançado, com PIB per capita muito similar ao PIB per capita em Israel, que era um dos países mais avançados do região, do Oriente Médio. Eles produziram 6 milhões de barris de petróleo cada dia. Hoje estão produzindo menos de 2 milhões de barris. Significa 1/3 da produção que eles tinham antes da Revolução. A trajetória do Irã antes da Revolução era muito positiva economicamente. O povo vivia abaixo de líder muito forte, totalitário, às vezes estão dizendo, o Shah iraniano, mas as condições de estudar, de promover a economia, de viver, eram muito mais avançados, mais ocidentais, nesse sentido. Depois da Revolução, surpresa, surpresa, hoje o PIB per capita é muito similar em 2026 ao PIB per capita da época antes da Revolução. Significa que não aumentou. Este mostra porque Irã não tem capacidade econômica para sostener a vida econômica do Irã hoje. Outro problema é que durante estas 5 décadas, os líderes iranianos fundamentais, temos que dizer, fundamentais, investiram todo o dinheiro deste país só em promover objetivos de destruição, não objetivos do água potável para o povo iraniano. Então, todo o pouco dinheiro que eles estão ganhando hoje está investido nestes proxies
mísseis balísticos em armas nucleares. E isso mostra fenômeno muito alarmante do parte do Irã, muito difícil para o povo iraniano. Por outro lado, Israel, nesta época, que tinha PIB per capita muito similar a Irã, hoje está superando $60,000 per capita, por exatamente que Israel fez ao contrário. Investimento em inovação, em economia, em ciência, sim? Este investimento mostrou que Israel pode produzir e crescer economicamente também em épocas de estresse, em épocas que quando tem que enfrentar todos estes inimigos, e este é exemplo muito positivo nesse sentido. Para fechar a janela, porque agora falamos sobre os mísseis balísticos. Agora temos que falar sobre o projeto nuclear. E por que agora? Iranianos são povo, talvez, dos mais inteligentes do mundo, com uma história muito particular, muito inovação no passado. Eles sabem o que eles estão fazendo. Mas o que eles fizeram como projeto nuclear, quando este nasceu nos últimos anos do século passado, eles, desde o princípio deste projeto, esconderam todos os centros nucleares. Se era tudo pacífico, só para energia, que eles não precisam, porque eles têm recursos maiores do mundo de gás natural e de petróleo. Mas se eles queriam para eletricidade, por exemplo, ou recerca nuclear, não tinham que esconder este projeto. Mas eles esconderam este projeto em lugares não profundamente dentro da terra, mas fizeram horizontalmente. Eles meteram todos estes centros nucleares horizontalmente dentro de montanhas. Isso significa que eles estão entrando em modo horizontal, e em cima deles tem 1 quilômetro de montanha que está protegendo estes projetos. Eles fizeram outra coisa. Eles fizeram centros de recerca de reatores, de centrifugas para produzir urânio enriquecido em certos lugares em Irã. Por que fizeram isso? Porque estudaram do passado. Porque quando Saddam Hussein, o presidente do Iraque, construiu reator para fazer uma bomba nuclear em Iraque, ele fez só em cima da terra, em um lugar que se chama o Sirak. Nós atacamos, Israel atacou este reactor em 1981. A mesma coisa fez o presidente Assad em Síria, quando eles construíram reactor perto a Damasco, e nós atacamos este também em 2008. Agora, os iranianos entenderam que este não é solução, por isso esconderam estes reactores e fizeram centros de centros, não só reactor. O que aconteceu recentemente? Que eles não só aceleraram a produção e a maneira que eles estão construindo mísseis balísticos e armas nucleares, eles começaram a esconder a produção abaixo da terra, não horizontalmente dentro das montanhas, mas estavam fazendo de modo mais profundo em lugares onde as bombas americanas gigantes não podem chegar a destruir. Este significa imunização. Espero que estou utilizando a palavra justa.
imunidade, desculpa, meu português é limitado, mas imunidade contra a produção de mísseis balísticos, contra a produção de armas nucleares, e com esta imunização, nós, em pouco tempo, tínhamos que enfrentar uma ameaça existencial para o Estado de Israel. Por isso, este era o momento, se falamos sobre futebol, o minuto 90 para fazer este ataque. Você, Avi, falou sobre Estados Unidos, o motivo de interesses dos Estados Unidos para entrar a esta operação. Esta operação é liderada pelos Estados Unidos, que este será bem claro. Nós estamos cooperando com os Estados Unidos, mas o líder desta operação, o presidente Trump, é o governo dos Estados Unidos. A motivação dos Estados Unidos para entrar nesta operação obviamente é um pouco diferente. Se, Avi, você mencionou o comércio mundial, a liberdade de passar produtos de um lado ao outro, então, esta é verdade. Esta é verdade. Estados Unidos é a potência mundial, a potência maior do mundo mundialmente, economicamente, militarmente. Então, Estados Unidos trabalhava muito forte durante décadas depois da Segunda Guerra Mundial para criar um término que nós chamamos globalismo. Sim? Que é este globalismo? Eles investiram trilhões de dólares para construir sistema mundial de comércio, nós chamamos este WTO, World Trade Organization, e as regras como o comércio mundial vai passar, o resultado deste, depois da Segunda Guerra Mundial, era que você, ou vocês, podem importar qualquer produto de qualquer lugar do mundo a um preço muito baixo, com segurança que este vai chegar, sim? Com impostos baixos. E o resultado deste, por exemplo, em países que não têm alguns produtos que eles podem receber que eles necessitam, é exportar que eles têm para oferecer em preços baixos, e este cria uma situação de paz, porque todos têm interesse em manter este equilíbrio. Então, nos últimos anos, este equilíbrio quebrou. E não é surpresa que um dos primeiros passos que o presidente Donald Trump, que fez muita coisa para ajudar o mundo nestes anos. Ajudar o mundo, esta é a verdade. Investiu muito de pegar o canal de Panamá. Ok? Porque ele viu uma ameaça de um ponto estratégico de comércio mundial que não está mais liberou, está passando a mãos de outros. E neste caso, China. China. E este é perigoso para Estados Unidos estrategicamente. Imagina que tem uma guerra, onde Estados Unidos quer passar forças do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Da onde vão fazer isso? Se não através do canal de Panamá. Vão fazer através do Chile, abaixo, do Magellan. Então, este é difícil, é estratégico. Por isso, Estados Unidos está recentemente muito preocupado com o comércio livre em todo o mundo. Nós estamos no meio do conflito mundial. O conflito mundial, não quero fazer um alarme aqui, não vamos ver, imagino, guerra mundial como vimos a Segunda Guerra Mundial. Mas temos série de conflitos que todos ligados a duas coisas. Primeiro é comércio,
Segundo, recursos naturais e energia, minerais ou energia. Recursos naturais de energia e recursos naturais para as novas tecnologias que hoje exatamente, se usam. Então, minerais especiais que tem em alguns países do mundo, onde Estados Unidos principalmente agora nessa corrida de quem vai ter o melhor inteligência artificial, quem vai estar na vanguarda dessas tecnologias novas, vai precisar desses minerais, porque nós, no final do dia, para fazer esses desenvolvimentos, esses materiais são essenciais. Tem até desenvolvimento desses sistemas até fora. Você sabe que hoje começou, principalmente o Elon Musk, está fazendo um desenvolvimento de desenvolver essas estações fora de órbita, fora da atmosfera. É incrível. Sim. Então, vamos fazer também data center. Data center lá em cima, pelo fator que você tem temperaturas muito altas. Então, tinha um pensamento de fazer isso embaixo do oceano, para refrescar esses fora data centers. Não precisa. E lá fora não precisa, porque não sofre essas temperaturas. Sim. Então, essa guerra mundial, ela é uma guerra bem complexa. Ela não é só aquilo que a gente enxerga, nós, seres humanos normais, e a gente enxerga guerra por território, por religião. Não é isso só. Isso envolve, hoje em dia, eu sempre falo, show me the money. Onde o dinheiro vai, ali que começa a puxar o fio da guerra. De lá que você vai começar a acompanhar por que está acontecendo coisas. E aquilo que a gente citou aqui, Estados Unidos e o Trump, é óbvio que eles não querem ter mais uma potência nuclear como o Irã, que é um país perigoso, que dissemina ódio. Mas também o que ele enxerga, o que Estados Unidos enxerga hoje, é um pouquinho mais do que acontece mundialmente, com petróleo, com rotas comerciais e com o futuro. Eu acho que também tem um pouco de poder em cima disso. Sei tudo. É sempre assim. A gente vê isso em várias ocasiões, de dominar através de economia, principalmente, não como no passado, através de conquistar conquistar, por exemplo, o Irã é uma coisa inviável. Não é hoje em dia. Não é objetivo de ninguém. Não é objetivo, e são guerras alongadas que não tragam nenhum resultado. Falando nessas guerras alongadas que não trazem resultado, qual que seria o desfecho hoje? Porque é uma guerra, de novo, se fala de proporcionalidade, Estados Unidos e Israel muito forte, ataca o Irã, que é coitado. O mundo hoje está invertido, tá? Os valores do mundo são outros. Se apoia o vilão e se vaia o herói. Porque, coitado do Irã, não importa que dissemina terrorismo, aonde qualquer um mora, na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente Médio, atacou países que são supostamente irmãos, Kuwait, Catar, Emirados, Arábia Saudita, todos muçulmanos, todos supostamente... Vale a pena de falar também, se são irmãos ou não são irmãos. São meio primos, porque são xiitas e sunitas. Xiitas e sunitas, mas não falam a mesma língua. Não falam a mesma língua, um fala pérsio, não tem a mesma cultura. Não tem a cultura. Então, se demonstrou também agora que Irã não é só um perigo para Israel, não é só um perigo para os Estados Unidos, não é só um perigo na Europa através de ataque direto, indireto, econômico, físico, etc. Também é inimigo dos vizinhos próximos, que também fazem parte da economia mundial de uma maneira muito importante. Então, a gente vê que a guerra não é a solução, a guerra é o meio. Qual que é a solução? Existe alguma solução, já que a gente está
olhando também o lado econômico e outros lados, existe alguma solução de trazer uma tranquilidade para aquela região e, através disso, para o mundo inteiro? Sim. Bem, o historiador militar von Clausewitz estava dizendo sempre que a guerra é continuação da diplomacia em outra maneira. Pode ser ao contrário, que a diplomacia é a continuação da guerra em outra maneira, mas sim, tem que chegar a uma solução. Se a ameaça iraniana é uma ameaça verdadeira, e não é nova. Eu acho, se falamos sobre Estados Unidos, que Estados Unidos não pode sair deste conflito sem duas coisas principais. Primeiro, abrir os canais do comércio e da energia neste sentido. Este é um motivo muito importante para Estados Unidos neste momento e para todo o mundo. E não só falar, temos que recordar, não estamos falando só sobre os estreitos de Hormuz, estamos falando sobre o comércio mundial que está passando no estreito do Bab el-Mandab, que está controlado pelos Houthis, que é um proxy iraniano, um ramo iraniano, e por outro lado tem outros ramos iranianos em África, em Somália, em Djibouti e outros países que estão estrangulando e ameaçando este estreito. Então, este é primeiro. Então, não imagino que vamos fechar... Voltamos à pirataria. Exatamente. Na época da pirataria mundial. Sim, da Somália, quando antes da globalização que Estados Unidos fez, tivemos também no mar problema de pirataria. E agora, novamente, temos este. Esta é uma ameaça que também aumenta a inflação, o preço dos produtos e tudo o que estávamos falando antes. Este tem que resolver, este é primeiro. Só para o pessoal que nos acompanha entender, 80%, 90% do comércio mundial ele é via marítimo, via navios e via esses pontos, esses estreitos que nós estamos citando aqui, são estreitos em vários pontos estratégicos ao redor das rotas de navios no mundo. Coisas que vêm da China para cá, que a gente usa, ou coisa que traz da Europa, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer lugar, vem via o mar, via os navios. E hoje nós estamos vivendo uma crise de controle desses pontos estratégicos. Então, se pensa que a guerra é só sobre uma religião, ou só sobre um poder, ou só sobre um terreno, engano, é da vida cotidiana de cada um de nós. Sim. Este é primeiro. Coisa que não veo fechamento deste conflito sem abrir estes pontos. Segundo, que não veo solução para fechar este conflito sem fazer qualquer coisa com o urânio enriquecido. Irã possui 440 kilogramos de urânio enriquecido a nível de 60%. Isso significa que em 5 dias eles podem enriquecer este a nível de 90%, que é suficiente para criar uma bomba nuclear. Com 440 kilogramos de urânio enriquecido a este nível, eles podem produzir 11 bombas nucleares. E a parte deste, eles estão possuindo 1 tonelada de urânio enriquecido a nível de 20%, que também, em curto tempo, eles podem produzir deste muito mais bombas nucleares. Então, tem que buscar uma solução a estes 2 pontos essenciais
do parte dos Estados Unidos. Só esclarecer uma coisa importante sobre essa parte nuclear. Nós estamos falando em 9 bombas nucleares, 11 bombas nucleares que Irã pode fazer com aquilo que ela tem de urânio enriquecido, a níveis hoje de 60%. 2 bombas dessas destroem o Estado de Israel. 2 bombas dessas. Então, se alguém perguntar de novo se há um risco existencial para o Estado de Israel e que essa guerra começa por, pelo menos Israel participa nessa guerra por risco existencial, a resposta claramente é sim. 2 bombas podem destruir o Estado de Israel. Então, vamos um pouco refletir o que isso significa. E eu não estou falando só do fato que o país, o Estado de Israel. O Estado de Israel significa, sempre falei, um para-choque para o mundo ocidental, para o mundo livre. Uma vez que esse para-choque é destruído, o carro que vem atrás também será danificado ou destruído. Temos que pensar de novo. Israel, nessa pouca existência de 78 anos que nós vamos comemorar na semana que vem, de existência, contribuiu com o mundo na área de medicina, na área de alta tecnologia, na área de biologia, em várias áreas em termos prêmios Nobel, inovações que nós estamos usando no nosso dia a dia, coisas que ajudam o ser humano a evoluir, enquanto uma Irã desse porte e dessa possibilidade que tem, só ao longo desses últimos 50 anos criou só destruição, só armas, só proxies que pregam terror em outros lugares no mundo. Então, tem que entender a essência dessa guerra, pelo menos por parte de Israel. Como falei, separamos aqui 2 coisas. A parte de Israel é existencial. A parte dos Estados Unidos e outros países que vão se envolver nesse conflito, porque tem a China, tem a Rússia, tem um xadrez geopolítico, aí entra também uma parte econômica mundial. Bem, podemos dedicar um podcast inteiro sobre a contribuição do Estado de Israel à humanidade. Eu não estou exagerado. Só se falamos sobre este produto, tenho aqui um iPhone, que 18 componentes dentro deste iPhone estão desenvolvidos em Israel. Mas só a ideia de ter este produto aqui nas mãos de todos nós, que é um braço novo, sim, temos 3 braços, temos direita, esquerda e iPhone. E iPhone. Sim, então, ou Android. Só todas as inovações de Voice over IP, o fato que todos vocês podem utilizar voz através do internet, foi inovado em Israel. Hoje nós falamos através do WhatsApp. Este começou em Israel. O fato que podemos armazenar tanta memória dentro de um aparato assim é graças à inovação do Flash Memory, que foi criado em Israel. Disk on key, Flash Memory depois, que podemos reduzir a memória dos aparatos a um nível que entra um computador inteiro neste aparato. O processador, maior parte dos novos processadores que nós estamos utilizando, inclusive estes do NVIDIA, estão desenvolvendo em Israel. Mas estou falando só sobre este produto, mas podemos falar horas e horas sobre medicina, sobre economia, sobre água, sobre qualquer coisa
que nós estamos utilizando cotidianamente. Mas este vamos fazer no próximo. Mas agora, quero destacar uma coisa que é ligada sobre que você estava falando sobre dois bombas nucleares. A ameaça existencial de Israel não está chegando só de bombas nucleares. O plano iraniano, que é um dos 3 objetivos que este regime tem, desde a criação da Revolução Iraniana em 1979, sim, só um objetivo é destruir o Estado de Israel. Vamos falar sobre outros objetivos, vale a pena, vou fazer isso em um momento. Mas a maneira que eles estavam planejando de fazer isso era também com armas nucleares. Isso significa criar uma bomba nuclear. Esta bomba nós vamos meter em cima de um míssil balístico e mandar nesta maneira a Israel ou qualquer lugar que nós queremos para profundir a revolução. E, por outro lado, nós vamos ter imunização a palavra, imunização, uma polícia de segurança total, que Irã vai permanecer como líder regional ou mundial ou qualquer coisa deste sentido. Mas o plano iraniano não necessita armas nucleares para destruir o Estado de Israel. Se eles estão produzindo centos de mísseis balísticos cada mês, com uma potência de destruição de cada de um bairro inteiro, ok? Com uma capacidade de tirar, ao mesmo momento, 500 mísseis balísticos, que vão superar qualquer sistema de defesa contra mísseis que Israel possui. Isso significa também ameaça existencial para o Estado de Israel. Eu vou dizer outra coisa. 7 de outubro de 2023, recebemos um massacre, um genocídio que Hamas estava fazendo dentro do Estado de Israel, no sul de Israel, assassinando 1.200 pessoas no mesmo dia, ferindo mais de 5.600 pessoas, mutilando pessoas, estupraram mulheres e sequestraram famílias inteiras. Então, este era acto de genocídio. Eu fui com o governador do estado, eu acompanhei ele, Tarcísio de Freitas, 6 meses depois para visitar estes lugares. Para mim era surpresa, porque eu falava sobre o que estava acontecendo através dos vídeos que recebi, através da informação, em palestras, mas não vi o que estava realmente acontecendo. Este foi chocante. Foi chocante a mim e também ao governador, porque nós vimos que cada lugar onde os terroristas do Hamas entraram, não entraram 15 ou 20 terroristas. Kibbutz, Nir Oz, onde nós estivemos, entraram 400 terroristas a este lugar onde moram 420 pessoas, e eles passaram casa após casa, queimaram pessoas vivas, famílias inteiras vivas, e não salvaram ninguém. Então, este é o resultado deste acto de genocídio. Mas o plano iraniano era não fazer só este. Ok? O plano era que ao mesmo dia vão atacar Hamas nesta maneira. Ao mesmo momento, outros proxies que possui Irã como cintura ao lado de Israel vão atacar Hezbollah, que é 10 vezes maior e mais potente que Hamas, com uma força que se chama Radwan,
que é muito potente, com milhares de pessoas através de Tunis a fazer a mesma coisa no parte norte de Israel. Vão atacar com milícias que vão chegar diretamente do sul de Síria. Eles estavam construindo também milícia em Jordânia, na Cisjordânia, sim. E ao mesmo momento, neste dia, muita gente não recorda, 7 de outubro, Hamas tirou 4.200 mísseis contra Israel. A ideia era que eles vão atirar 4 ou 5 mil mísseis. Hezbollah vai atirar 8 mil mísseis, porque Hezbollah tem potência, um arsenal enorme de mísseis. Houthis vão atirar mísseis balísticos. Do Iraque vão atirar mísseis balísticos e drones. Tem milícias enormes xiitas em Iraque. E Irã, ao mesmo momento, vai atirar 500 mísseis balísticos e milhares de drones. Irã está produzindo 10 mil drones por mês. 10 mil drones por mês, cada com ogivo de 40 quilogramos de explosivos. Este não é uma coisa pequena. E nesta maneira, vão superar a defesa aérea de Israel, vão criar caos dentro do Estado de Israel, que é um Estado pequeno, vão assassinar pessoas nas ruas, pegar pontos estratégicos e acabar o Estado de Israel em só dia. Este é o plano iraniano. Israel verdadeiramente não estava enfrentando Hamas no 7 de outubro, Israel está enfrentando Irã. É a ameaça iraniana. Esta é a ameaça existencial para o Estado de Israel. Temos que destacar esta é a verdade. E por isso, não é só medo de armas nucleares. Temos verdadeiro medo. E não só nós. Guarda Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait, todos os países sunitas que estão buscando uma maneira pacífica para melhorar condições de vida no região, e tem dificuldades por dois motivos. Dois motivos. Um motivo é Irã, outro motivo é a Irmandade Muçulmana, e lamentavelmente Irã está conseguindo construir pontes entre eles e a Irmandade Muçulmana com um motivo de destruir todos os regimes moderados no Oriente Médio. Mas, Rafi, você é um político também. Eu não sou político, eu sou diplomático de carreira. Ok, como diplomata, então, melhor ainda. Sim. Qual a solução que a gente consegue enxergar para essa região? Existe? Não existe? Tem algum tipo de esperança? Sim. E tudo que você vai falar vai mudar o preço do dólar, então vamos devagar. Então, ser otimista, eu acho que o regime totalitário iraniano está pouco a pouco chegando a seu fim. Porque um regime que está fazendo esta opressão em cima do seu povo, que está assassinando milhares de pessoas nas ruas só por motivo que eles estão manifestando, não tem futuro. Então, eu tenho que ser otimista que este regime vai cair. Este regime vai cair, não posso dizer quando, se amanhã, semana que vem ou em 2 anos, mas este vai acontecer. No próximo futuro vamos ter cambiamento. Obviamente, este é talvez o mais otimista cenário que posso ver. Se este não acontece, nós vamos ver uma solução intermediário, de talvez um acordo entre Estados Unidos e Irã para diminuir a ameaça que está chegando de Irã e abrir novamente os canais de comércio no região,
ao menos sacar o potencial nuclear deles, é diminuir a existência ou a ameaça que está chegando dos proxies e também do exército iraniano. Pode acontecer qualquer coisa diferente. Por exemplo, que este vai acontecer e depois Irã está entrando novamente em um processo de investir nestas armas com ajuda que está chegando da fora. Temos que dizer a verdade, que Irã está recebendo muito ajuda da fora de vários países. Também Coreia do Norte, Rússia, sim, eles estão apoiando, mandando químicos ou qualquer coisa que é necessário. Então, talvez vamos a retornar a uma situação onde temos que fazer novamente ataque defensivo para diminuir a ameaça novamente. Mas, positivamente, tenho que dizer que hoje, neste momento, a ameaça iraniana é menor que estava 2 meses atrás. E você, então, é otimista que na configuração atual do governo, com com todas essas conversas que estão acontecendo, hoje ficamos sabendo que a negociação vai se prolongar por mais tempo, que parece que estão começando a achar itens em comum acordo. Você acha que tem essa possibilidade? Você acha que Estados Unidos vai ceder com todas as restrições que implantou em cima do Irã nos últimos anos? Ou tem que continuar a tentar segurar esse regime, pelo menos na parte econômica, para isso fazer efeito? Nós temos que abrir os olhos e entender. Nós vimos nos últimos meses troca de regime em Irã. Okay, este é verdadeiro. Tivemos regime que estava controlando como as mulas, os ayatollahs. Era Khamenei, que começou já em 1989, depois Ayatollah Khomeini faleceu, estava muito forte. Hoje a situação é um pouco diferente. A liderança é nas mãos da guarda revolucionária. E este significa não necessariamente pessoas que são mais moderados. Pode ser ao contrário. Mas Mujtaba Khamenei, o filho, provavelmente é vivo. Não é mais bonito ou qualquer coisa. Não, sofreu ataque significativo. Mas este significa também que ele que estava muito extremo, talvez ainda mais extremo agora. Mas, ao mesmo momento, queremos dizer que, como eu estava dizendo no princípio deste podcast, que iranianos são um país de pessoas inteligentes. Também existe este realpolitik. Quais são os interesses deles neste momento? Acho que o primeiro interesse do regime iraniano é a sobrevivência do regime iraniano. E por isso eles têm que pagar o preço. Então, o preço será talvez acordo intermediário ou qualquer coisa. Eu acho que vamos chegar a uma conclusão deste conflito neste momento. Não posso dizer qual será o resultado deste, mas ao momento vamos ver uma ameaça um pouco mais diminuída do parte do Irã. Espero que o Irã vai começar a investir no povo iraniano e não investir em mísseis balísticos e armas nucleares. Apesar do fato que não creio que este vai acontecer. Tá bom. Antes de passar, então, para o próximo tema, eu queria só
dar essa mensagem diplomática otimista, que o caminho talvez está se trilhando por um caminho de um acordo, está se trilhando com uma possibilidade de baixar armas e conversar mais e tentar que isso traga bons resultados, não só para a região, como para todos nós que estão sendo hoje influenciados pela situação no Irã e no Oriente Médio. Então, depende só base de dois fatores, que Estados Unidos vai conseguir a coisas principais a motivação deles por eles que eles estavam entrando do princípio nesta operação. Desculpa, meu português é um pouco obscuro, mas sim, menos de sacar o urânio enriquecido e abrir os canais de comércio mundial. Talvez vamos retornar à guerra novamente. Ok. Para passar para o próximo capítulo de hoje, que é um pouco da narrativa internacional e opinião pública, porque senão a gente vai ficar aqui, Hezbollah, Hamas, vamos ficar falando horas. Quero chamar aqui um querido amigo, um cara sensacional de mídia, o Paulo Matias. Paulo, por favor, se junta a nós. Olá novamente, como prometi, chamei aqui um queridíssimo amigo, um cara que é um monstro da mídia, acompanha o canal do Paulo Matias, porque é sensacional. Todos os programas, eu deixei de assistir televisão, gente. É só o canal Paulo Matias. Então, que Paulo é pop. Eu lembro da frase que você me falou. Olha, o que Israel precisa fazer nessas guerras de narrativas para ficar mostrando a real situação da região, as reais vontades do povo israelense de uma vida normal. Aí eu falei, Paulo, o que temos que fazer? Ele falou, Israel tem que ser pop. Paulo, pegando esse gancho, por favor. Avi Gelber, a todos que estão nos acompanhando, Cônsul Rafael, é um prazer mesmo estar aqui. Um convite do Avi não é um convite, é uma convocação. Então a gente vem aqui com o maior prazer do mundo todas as vezes que ele pede. Eu queria aproveitar aqui, Cônsul, a tua presença e colocar na nossa conversa, aqui na conversa que vocês estão tendo, um ingrediente um pouquinho mais abrasileirado, podemos dizer assim. Eu me lembro que meu pai, quando eu era criancinha, chegava para mim, Ave, e falava assim: filho, uma mentira contada várias vezes vira verdade. Fica atento nisso, porque essa história, quando você conta várias e várias vezes a mesma coisa, acaba virando verdade. E nesse contexto todo da discussão que a gente tem sobre Israel, sobre o Irã, a guerra, Hezbollah, tudo isso, a gente está vivendo uma época da banalização da verdade, né? Verdade. É uma banalização. Hoje em dia você não sabe mais o que é verdade ou o que não é, né? Porque o conceito narrativo, ele vem sendo trazido repetidamente e de repente a gente se vê discutindo questões que não deveriam nem ser discutidas, né? Porque no final das contas a gente está diante de uma guerra em que você tem um regime que oprime mulheres, que oprime homossexuais, que restringe os direitos humanos, e você tem um regime democrático, um regime que pode ter todos os seus equívocos do ponto de vista político, mas prima pela democracia, prima pelos direitos das minorias, né? Tanto só fazendo parente que o regime em Israel, ele é contestado. Ele não é um regime apoiado por 100% da população. Exato. Mal e mal 50%. Exato. Um regime onde as mulheres podem viver tranquilamente, um regime onde mulheres tem inúmeros problemas, mas os direitos são respeitados, né? Nós estamos fazendo, semana que vem, Israel vai comemorar 78 anos de existência, o dia da independência.
E até fiz esses dias um programa falando sobre o lado de Israel, exatamente isso que você está falando. Em Israel hoje vivem 2 milhões de árabes, aonde esses vivem de igualdade de condições, enquanto a narrativa mundial é de um apartheid. Exato. Aonde pode ter um apartheid, aonde a previsão de cadeiras para próximas eleições em outubro desse ano é de 14 a 16 cadeiras para os partidos árabes, dentro de um parlamento de 120 cadeiras. Estão falando de 8 a quase 10%. 2 milhões que trabalham como médicos, como enfermeiros, como farmacêuticos, como engenheiros, professores. A Universidade de Haifa, que é uma cidade mista, onde convivem, eu falo isso de carteirinha porque eu nasci lá, porque eu cresci jogando bola com os meus vizinhos amigos árabes, que são meus amigos até hoje. Na universidade, mais de 40% dos 18 mil alunos são árabes da região, que têm oportunidade, que estão estudando e estão mudando a vida das famílias, homens e mulheres. É um fenômeno que está acontecendo hoje em Israel. Mulheres árabes hoje estudam, fazem doutorado, pós-doutorado. A reitora da Universidade de Haifa, Muna Maron, é árabe, mulher. E se fala de apartheid. Então, é um pouco totalmente antagônico de ver uma realidade e uma narrativa. Vale a pena explicar por quê. Eu tava entrando exatamente nessa linha. Assim, a minha dúvida é de compreender o seguinte. Primeiro, o que vocês pensam sobre essa guerra de narrativas, né? E segundo, o que vocês estão pensando em fazer? Porque o fato está ao lado de vocês, no final das contas, né? Porque, querendo ou não, quando a gente abre, por muitas vezes, jornais, a gente vê, sei lá, dizendo que Israel está sendo mais agressivo no bombardeio, mas em nenhum momento você vê a crítica ao regime, né, iraniano, ao regime que está estabelecido ali. Então eu queria entender um pouco de vocês, assim, como é que vocês enxergam isso? Esse talvez é o ponto mais importante deste conflito, talvez é mais importante do ponto do conflito cinético. Nós chamamos esta bombas conflito cinético. Estamos enfrentando agora no mundo, estou dizendo no mundo, porque tem um conflito mundial no mundo, não é só conflito de Israel contra Hamas ou contra palestinos ou Israel contra Irã. Não, estamos no meio de um conflito mundial que vai prolongar uma década talvez. Depois desta década, como eu estava dizendo, Avi, eu sou otimista. Vamos ver um mundo mais equilibrado, mais justo, com novas organizações internacionais, com um sistema melhor. Mas agora este conflito é baseado sobre dois pontos. Primeiro, os conflitos cinéticos. E segundo, a guerra das narrativas. Em nosso caso de Israel, vou começar com Israel porque é micro exemplo, mas vou sair a macro que está acontecendo entre oeste e este, entre democracias liberais e países totalitários, que vale a pena extrapolar este argumento. En esta guerra, obviamente, Israel ainda não está ganhando a guerra cinética. Não sabemos qual será o resultado da guerra entre nós e Irã neste momento. Mas é muito óbvio que Israel está perdendo a guerra das narrativas. Okay? Hoje, apesar do fato de tudo que a Avi estava dizendo sobre o envolvimento dos árabes em Israel,
tem muitos exemplos, inclusive nosso chargé d'affaires da Embaixada de Israel em Brasília, uma mulher árabe muçulmana. Ok? É importante saber que grande parte, ou maior parte, não maior parte, mas parte significativa do serviço diplomático do Estado de Israel tem árabes, muçulmanos, cristãos, tem drusos, tem outras minorias que estão servindo lado a lado conosco. Este existe em Israel como um fenômeno. A nível de vida dos árabes em Israel, as oportunidades que eles têm em Israel é maior de todos os países no Oriente Médio. Esta é a verdade, esta é a evidência. Apesar deste, nós estamos ouvindo sempre Israel é genocídio, Israel é apartheid, assassino de crianças. Assassino de crianças. Um cardápio inteiro de palavras sobre Israel. Este está extrapolando a comunidade judaica em todo o mundo. Sim, temos aumento do antissemitismo como resultado deste. Por outro lado, não temos nenhuma crítica mundial. Nós falamos antes sobre terrorismo econômico que Irã está fazendo no Oriente Médio, que este está aumentando os preços de produtos aqui em Brasil, aumenta a inflação. Ninguém está falando sobre isso. Só tem pressão de narrativas sobre Estados Unidos. Desculpa te cortar, falam que os judeus são culpados nisso. Sim, okay. Já que falamos em narrativas, é importante frisar. Este é antissemitismo puro. Que Israel é responsável para que agora é quase 2 da tarde, então não é 2 da tarde, Israel é responsável que agora é 8 da noite. Mas hoje você tem um antissemitismo travestido, né? Hoje aquele antissemitismo não é outro motivo. Não é mais aquele antissemitismo não, explícito. Hoje né? Se chama antisionismo. Mas quando estamos falando de sionismo, antisionismo, ninguém sabe o que é sionismo. Exato. Okay? Primeiro tem que saber o que é sionismo, quando nasceu, qual é a descrição deste sionismo. Vale a pena falar sobre isso, mas eu vou explicar uma coisa fundamental sobre as guerras das narrativas é porque o mundo ocidental está perdendo esta guerra. Não só Israel. O fato é que Israel é o único país no mundo ameaçado em destruição do parte de outro país membro da ONU. Não tem nenhum país no mundo que tem outro país membro da ONU que está ameaçando destruir este país. Só Israel. A partir de 1979, tem uma praça na cidade de Teherã como um relógio que está contando os segundos até a destruição do Estado de Israel com promessa de fazer este. E ninguém está falando sobre esta ideia, é bom, é mal, tem narrativas contra este. Sim? E durante toda a história deste regime iraniano, sim, eles fizeram festivais de negar o Holocausto. Era presidente do Irã, Ahmadinejad, que estava fazendo o festival de cartoons internacional em Teherã para mostrar que negar o Holocausto, mostrar que este não estava acontecendo. E ninguém está falando sobre este fenômeno. Agora, como diventou que esta é a evidência, e por outro lado, Israel está considerando genocídio, apartheid e tudo isto. Esse é um fenômeno que temos que explicar. E está acontecendo nesta maneira. Você não pode influenciar a opinião pública em China. É impossível. China não tem WhatsApp,
Não tem Instagram, tem WeChat, tem qualquer coisa. Tudo a informação que está chegando em China é controlado. Vocês também não podem influenciar a opinião pública em Rússia. Hoje estamos lendo nos jornais que Putin fechou a internet em Rússia, em muitos lugares. WhatsApp não está funcionando, o Telegram está funcionando às vezes. Este cria condições difíceis em Rússia, mas isso significa que a informação que nós queremos influenciar a opinião pública neste país é impossível. Não podemos também influenciar a opinião pública em países, maior parte dos países árabes, porque tudo é controlado. Ok? E não tem investimento de fazer isso também. Então, tem vento de narrativas que está chegando de este a oeste, porque é muito fácil influenciar os jovens através do TikTok, através do Telegram, através do YouTube, através do Instagram, com oceano de informação que está chegando de um lado a outro, está influenciado. Mas não, este não é coisa natural. Sim. Este tem suporte econômico enorme. Nós achamos que durante os últimos 2-3 décadas, o investimento nas guerras de narrativas superou $1 trilhão de dólares. São em investir, em trocar estas coisas. Este investimento tem coisas legais e tem coisas não legais. Por exemplo, pagar propina, se diz, a políticos ou a influenciadores ou a artistas. Pessoas que estão sentadas nesse podcast que nós estamos recebendo muito dinheiro hoje. Sim, claro. Sim, que estão recebendo esses candidatos de dinheiro, estão influenciando as pessoas. Ou tem outro exemplo muito particular. Estes países estão utilizando métodos de diplomacia pública. Diplomacia pública é uma coisa muito geral para explicar alguns mecanismos de trabalhar sobre a opinião pública ou também influenciar políticos ou influenciar qualquer grupo de interesse que vocês têm. Vamos tomar um exemplo, países como Catar. Catar é talvez um dos motivadores maiores do mundo do terrorismo, com este dinheiro que eles estão dando em todos os lugares. Mas investimento que eles fizeram em universidades, por exemplo, trocar ideias que estão ensinando em faculdades, em universidades. Hoje, não está, em algumas faculdades, em universidades importantes, nos Estados Unidos, inclusive também aqui em Brasil, não são mais ciência, são estudos de narrativas. Okay? Está chegando por este investimento. Por outro lado, tem outro mecanismo importante. Nós chamamos este ataque de sonrisa. O que é ataque de sonrisa? Por exemplo, o Qatar está comprando Paris Saint-Germain, futebol, sim? Está portando Copa do Mundo, a Qatar, sim? Esta que visão. Mas ele, este FIBA, não? FIFA é basquete. Sim. Eu gosto de basquete, mas... eu recomendo a todos vocês ver Portland Trail Blazers, porque o treinador é brasileiro, Thiago Splitter, o melhor jogador deles é Deni Avdia, israelense. Hoje entramos no playoffs americanos. Entrou no playoffs, ganhou do Phoenix Suns. Sim. Com 43 pontos do Deni Avdia, sim, com a cesta que definiu o jogo nos últimos segundos do Deni Avdia. Sim. E isso
Às vezes a gente tem que mudar um pouco toda essa nossa... Sim, recomendamos sostener, apoiar Portland, porque tem Thiago Splitter e tem Dani Avdia. Isso. Brasil e Israel juntos. Então, que eles estão fazendo? Que é ataque de sonrisa? Eles estão portando a Copa Mundial em Qatar. Sim, esta organização... FIFA, que votaram, não só como votaram, mas votaram para fazer esta Copa Mundial em Qatar. Sim? Trocaram a modalidade de fazer esta Copa Mundial, fizeram isto em inverno, tinham que trocar a data da Libertadores aqui na América Latina, a Champions League na Europa, fizeram todos esses cambiamentos, mas a realidade era que ninguém sabe como eles conseguiram esta Copa Mundial, mas quando construíram os estádios em Qatar, utilizaram escravos. A maior parte deles são cristãos, sim, que estão chegando do Ásia. Morreram 6.000 pessoas na construção destes estádios. Esta é a realidade. Pessoas que estavam trabalhando 12 horas por dia em 55 graus, morreram. Esta é a realidade. Mas a narrativa é, temos sonrisa enorme. Estamos portando Ronaldo para jogar na Arábia Saudita, fazendo uma liga muito interessante, Fórmula 1. Essas coisas custam muito dinheiro, mas são parte da guerra das narrativas. É uma máscara sobre a realidade. E não só eles estão fazendo isso, também, por exemplo, China. Se você vai abrir um TikTok, ver uma menina chinesa muito linda, fofa é a palavra? Fofa, não sei se estou dizendo a palavra não justa. É pop, mas ela é fofa. Fofa, ok, tá lá, bom. fofa. E ela está ajustando o motor de um carro, está ensinando como fazer este, um modo muito positivo. Sim. Este é lindo ver que o futuro está chegando da China, futuro de normalidade, de igualdade, de abertura, assim. Mas não é verdade. Por outro lado, da China chegaram 200 toneladas de químicos para mísseis balísticos a Irã. Sim. Esta é a guerra das narrativas. Vento que está chegando da este a oeste. E a pergunta é, qual é a resposta? Exato. Para nós, Israel é uma coisa existencial, porque Israel está considerando hoje como um país de genocídio, fazendo apartheid, está atacando em modo não proporcional, zionismo vale extremismo? Extremismo. Sim, todas essas coisas que são falsas. Mas Israel não está respondendo no campo das narrativas. Sim. Por quê? Boa pergunta. Se estou calculando, Israel investiu nesta guerra em cima de 100 bilhões de dólares. Na guerra física. 100 bilhões de dólares para um país pequeno de 10 milhões de habitantes. É muito dinheiro. É muito. Nas guerras das narrativas, o investimento de Israel é absolutamente zero. O único investimento é que a Avi está fazendo este podcast. Sim? Estado de Israel. Estado de Israel. Então, estou dizendo, eu sempre estava dizendo, a solução chega de investimento principalmente. Ok, Israel, eu acho, precisa investir ao menos $500 milhão cada ano para uma década para fazer qualquer coisa. Mas Israel não é sozinho neste sentido. Ok? Todo o mundo democrático liberal está atacado nesta maneira. E tem resultados a este ataque.
qual é o investimento dos Estados Unidos, que tem budget de defesa de $1 trilhão, que Trump anunciou que vai aumentar a 1,5 trilhões de dólares na defesa. Qual é o investimento dos Estados Unidos nas guerras das narrativas? Tem investimento. Qual é o investimento da Alemanha nas guerras das narrativas? Como a Alemanha está defendendo os valores alemães de democracia, de igualdade, de economia liberal? Como eles estão fazendo isso? Estão pagando? Estão fazendo uma campanha? Estão explicando, educando? Eu acho que estão fazendo, se estão fazendo, é muito pouco. Resultado das guerras das narrativas depois 3 décadas é assim. Nós estamos olhando extremismo que está aumentando em 2 lados da mapa política. Por um lado, na esquerda, estamos olhando movimento de progressivismo. Progressistas, pessoas que têm pouco ou nada conhecimento de que está acontecendo, estão gritando coisas sem saber o que eles estão fazendo, mas estão entrando no sistema político, especialmente nos Estados Unidos, em partidos como o Partido Democrático. Esta é uma ameaça no futuro dos Estados Unidos. Por outro lado, na extrema-direita, nós estamos olhando aumento do fascismo, do nazismo, do extremismo, pessoas que estão dispostas a fazer violência ou outras coisas contra outras pessoas. E tudo está pressionando a maioria das pessoas moderadas que querem viver em paz nestes países abaixo de uma democracia liberal. E este é o resultado das guerras narrativas. É muito perigoso. Tem que enfrentar isso, mas temos que olhar e ser sinceros, saber que isso está acontecendo. Eu acho que isso é um ponto super importante. Talvez é a hora de despertar, talvez é um chamado importante, porque a maioria silenciosa acha que ficando quieto está tudo bem, e não está tudo bem. E o mundo hoje, o Rafi acabou de falar, está indo para o extremismo. A gente vai jogar isso para o Brasil, se a gente olhar, é a mesma coisa. É uma guerra que você não consegue conversar dentro da sua casa, porque é tão extremo esquerda ou extremo direita que cria, e eu acho que até politicamente virou um instrumento na mão dos políticos de dominar mais as bases eleitorais. Tanto aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, na Europa, em vários países, a gente está vendo esse fenômeno se espalhando pelo mundo. Israel também. É um instrumento porque grande parte do voto você já garantiu. Aí você tem que trabalhar só uma faixa de indecisos que ela fica cada vez menor. E essa faixa é muito mais fácil manobrar, muito mais barata de você comprar, e você ganha eleições. Então, a política se virou contra nós. Sim, o que seria servir o povo, governo deveria fazer? Se servem do povo como um instrumento de poder. Sim. Então, as narrativas também estão influenciando as eleições diretamente. Claro. Que fizeram em Inglaterra, com este projeto russo de Estados Unidos. Mas por isso mesmo que em muitos países eles apoiam essas guerras de narrativas. Eles dão poder e alimentam e dão lenha na fogueira dessa guerra. Aqui no Brasil também. Qual o interesse do extremo esquerdo hoje, se a gente tocar, de levar esse conflito e importar ele aqui para o Brasil? Onde um Brasil que sempre foi um país pacífico,
onde uma maioria cristã, que não quer saber dessa história. Acolhedor? É acolhedora, quer saber de paz, quer saber dos lugares sagrados, não quer saber de guerra, não quer saber de conflito. Foi importado um conflito de propósito para cá, para se usar desse conflito, para se usar das narrativas, se usar esse dinheiro que já foi investido e se beneficiar em próprio caso de eleições, caso de poder, caso econômico. O nosso apoio a eixo de Irã, a eixo da China, o eixo da Rússia, ele tem um motivo muito claro. Ele não é por acaso, não é uma escolha casual, porque a gente é ligado mais à esquerda, porque o governo é mais... Isso não é mais, não se trata mais de uma ideologia de esquerda. Eu sempre falo, o Estado de Israel foi criado em cima de uma ideologia de esquerda. Os kibbutzim, que eram comunas, onde todo mundo vivia junto, plantava junto, trabalhava junto e dividia igualmente os resultados, isso era uma política socialista real. Nós não temos uma política, nós temos política assistencial para você comandar grande parte da população que depende de você. Então, nós mudamos totalmente o discurso usando esses investimentos. E a hora de despertar, e o pessoal, não é só o papel de Israel, não é só o papel dos judeus no mundo. Isso é uma coisa que hoje eu participo, faço parte do Congresso Judaico Mundial, exatamente peguei a parte da comunicação. Depois da nossa última gravação aqui, e que você me falou essa frase de tem que ser pop, isso me chamou muita atenção. E eu estou colocando isso com o pessoal do mundo inteiro. O Congresso ele representa 105 países e nós estamos fazendo já um trabalho com isso, só que não é o papel só dos judeus ao redor do mundo. Essa narrativa influi qualquer um. Os judeus são, que sempre foi falado, nós vamos primeiro acabar com o sábado, que são os judeus, e depois nós vamos acabar com o domingo, que são os cristãos. Então, é a hora de acordar, é a hora de entender que essa guerra de narrativa chega na porta de cada um de nós. Nós temos que mudar esse jogo e rápido. E não é o papel só de um Estado, é um papel de uma população que, se quer continuar a viver em paz, não adianta ficar quieto. Não adianta ser uma maioria silenciosa, que vai virar minoria. A ignorância, ela é, como teu pai falou, mentira repetida vira verdade, ignorância vira o desastre do mundo. Exatamente. E isso é uma coisa que nós temos que... Talvez esse é um dos maiores recados que a gente sai daqui hoje, que cada um de nós tem um papel importante em virar esse jogo. Falou bonito, Avi. Aprendi Até com o meu... Falou bonito, mas é verdade. Quando eu me referi a você que Israel tem que ser um pouco mais pop, não estou dizendo que Israel tem que virar entretenimento, não é isso. Não, exatamente, não é isso. Não é entretenimento, mas o que eu estou querendo dizer é que... Israel é pop. Eu recomendo a todos visitar Israel, vão ver uma realidade muito mais diferente. O Paulo sabe, já visitou, sim, sabe? Sim. Eu tenho ainda dívida com a Dani. Já fomos mas para Jerusalém. Exatamente, você tem que levar a Dani. Sim, vale a pena. A Dani vai ficar feliz. Nós vamos fazer um programa diretamente de Tel Aviv. Sim, eu vou junto e também. Talvez, bota juntos isso, também, Avi. E talvez a gente podia fazer isso na época da parada gay em Tel Aviv. Opa, ok. Boa ideia. Esse é o único Sim, problema gente, tem parada gay em Tel Aviv. O único problema... Tem parada gay das maiores do mundo em Tel Aviv. Sim. Esse vai ser problemático. Quando que é?
Em junho. Em junho. O problema é que para conseguir chegar a Tel Aviv, quando tem centos de milhares de pessoas na rua, é difícil. Vocês não vão chegar ao estúdio. Aliás, a guerra de 12 dias de junho do ano passado começou numa quinta-feira, entre quinta e sexta. Na sexta de manhã ia começar a parada gay. Sim. Eu estava no hotel em Tel Aviv, Nós na tivemos frente delegação enorme de brasileiros. Sim. Tivemos de apoiar eles sair de Israel através da Jordânia. Mas quando eu me referi da coisa de Israel ser pop, é das pautas de Israel terem uma certa roupagem mais jovem, mais propensa a se dialogar com uma geração Z que está aí assumindo, querendo ou não, a geração, e que está assumindo de acordo... Eu vou pegar um caso assim que não tem nada a ver com Israel, mas eu vou tentar traduzir de uma forma um pouco mais fácil. A Netflix contratou a Suzanne von Richthofen, que matou seus pais. Ela cometeu um crime em 2002, 2003, se não me engano, mas já fazem décadas. Ela matou os próprios pais. E foi um caso que repercutiu muito no Brasil na época. Só que foi em 2002, 2003. E a Netflix fez a contratação da Suzanne para um documentário. E nesse documentário, ela é meio que tratada da forma pop. Aquela coisa, ela dá risada no documentário, ela fala, mas ela é tratada como se ela fosse uma estrela pop. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu estou fazendo este paralelo? Porque na questão da comunicação, a gente sempre tem que entender as gerações. E a forma como você recebe uma mensagem vai ser muito diferente da forma como seu neto vai receber uma mensagem, como seu filho vai receber uma mensagem, porque ele foi criado com outras bases. Mas é muito da narrativa, é a narrativa invertida. O caso da Suzanne é excelente exemplo, porque em Israel você estava, e nós vamos até gravar de lá, a juventude hoje em Tel Aviv toma conta. Israel, se você vai lá, você vai falar para mim, Israel é pop. Só que não deixam as narrativas, querem esconder esse lado hoje de high-tech, de liberdade de expressão, de liberdade de vestimento, de qualquer coisa. Você vai... Eu falo para você que Tel Aviv, eu viajo o mundo. Inclusive China, Europa, onde você quiser. Israel hoje é pop. Só que ninguém deixa que isso aflora para fora do país. Mas o que eu estou querendo dizer, esse paralelo que eu fiz com a Suzanne, é muito no sentido de que o tempo passa. Novas gerações surgem. E o que essa precisa falar? O que essa geração Z está recebendo de conteúdo? Sim. Ela está recebendo do conteúdo não da terceira fase da história, né? Da primeira fase da história, perdão. Ela já está recebendo da terceira fase da história. Ela não conhece nem a primeira nem a segunda fase. Sim. Então essa visão de comunicação é que eu acho que Israel precisa ter, porque querendo ou não, a geração Z vai receber que Israel é um malvadão. Sim. E é um malvadão. A galera do mal, que oprime criança, que mata bebê, que não sei o quê, que não sei o que lá, que não tem amor. Né? A coisa de Israel é muito assim, do jeito que... por muitas vezes, militar, um jeito muito... De um jeito frio, gelado, que vocês não teriam sentimento. Né? E isso é uma mentira, para quem conhece o povo judeu como nós conhecemos. Baita de uma mentira, só que cola. Sim. Rola. Mas exatamente o que estava dizendo. Com cada geração você precisa falar na língua que eles estão entendendo. Ok? Com geração Z precisa falar pessoas que são geração Z, que estão falando a mesma língua, estão explicando. Sim. Os jovens em Israel são talvez mais calorosos que tem. Acho que Israel é um lugar para jovens, um dos mais agradáveis no mundo. Sim. É um país muito seguro que vai lá, está desfrutando muito. Maior parte que estão desfrutando são jovens, porque é muito bom para eles estar em Israel. Mas transmitir a verdade demanda recursos,
profissionais que sabem fazer este trabalho, que sabem falar esta língua. E esta demanda investimento próprio para fazer isso de uma maneira, digamos, autêntica, mas também profissional. E temos manca deste investimento necessário. E todas as redes sociais foram conquistados pelo investimento que eu mencionei, que está chegando da este investimento em bilhões e bilhões de dólares, fazer exatamente este. Mas quando isso, abre TikTok, normalmente vai ver uma menina chinesa. Sim, mas vai haver isso... uma coisa horrível contra Israel, que fazendo em AI ou outra maneira, que não existe na verdade. Rafi, por isso que eu acho que um papel importante é um papel até diplomático de convencer os seus pares e outros países. Não é só investimento. Israel não vai suportar nenhum nível necessário de investimento para virar o jogo, não. A não ser que os pares, que os outros países que pregam democracia, que pregam uma vida boa, que tem as gerações Z, que eles também têm que tratar dentro dos países deles, se nós não fazemos esse trabalho, essa negociação é tão importante quanto a negociação de paz nesse momento que está sendo que está acontecendo nos Estados Unidos. E também não temos que esquecer os números, sim? Israel é um país pequeno de 10 milhões de habitantes. Ok, 10 milhões. Nesta guerra de narrativas, Israel está enfrentado, nós vamos dizer que tem 1 bilhão 800 milhões de muçulmanos. Ok. Parte significativa deles estão comunicando com Israel, querem paz com Israel, estão cooperando com Israel, especialmente os países que firmaram acordos do Abraão. Ok, então tem outra língua que estamos utilizando, mas parte enorme de pessoas estão fazendo este trabalho em números muito altos contra Israel. Em cima deste, temos antissemitismo, digamos, histórico, de pessoas extremistas em todo o mundo que não são muçulmanos, que estão querendo a mesma coisa neste momento. Lamentavelmente, esta é a realidade. Não é a verdade, é a realidade. Também eles têm números muito altos. Israel sozinho enfrentar esta guerra de narrativas é uma tarefa impossível. Mas se Israel recebe o apoio de pessoas dignas de todo o mundo que estão apoiando os mesmos valores, que não estão enganando por mentiras, que estão dizendo que Israel é genocídio, Israel é colonialista, um projeto de colonialismo do Ocidente no Oriente Médio. Se alguém pode mostrar-me na mapa onde este projeto de colonialismo existe, eu vou dar um prêmio de $10,000 que a Avi vai pagar, mas só se buscamos que pode mostrar este projeto de colonialismo. Então, esta é uma outra mentira que estão dizendo sobre Israel. Mas tem forças em números e dinheiro que está investido de uma maneira que está construindo uma geração de jovens que não conhecem nada, mas estão consumindo toda a informação dessas fontes falsas. E para trocar não só é tarefa de Israel, é tarefa de todos os países moderados, todos os povos moderados, de religiosos, evangélicos, católicos, de não religiosos, de seculares.
Ninguém sabe. Vou falar mais. Ninguém sabe. Dessa guerra agora de Irã, que mostrou as garras, o Qatar, que investiu junto milhões nessa guerra de narrativas, para a Arábia Saudita, para o Kuwait, para o Bahrein. Esses países agora, nessa negociação, se o Trump é o cara tão inteligente, tinha que virar esse jogo deles mesmo para eles que têm já os canais e tudo, virar para o nosso lado. Outra mentira que estão dizendo sobre Israel, sempre dizem que Israel é país ultra-ortodoxo religioso, sempre a imagem de judeus religiosos vestidos em preto. Israel é dos países mais seculares do mundo. Esta é verdade. Podem verificar este. Sim, essa é coisa que ninguém sabe. 65% de nós são... Então, essa é a última mensagem nossa hoje. Pessoal, narrativas vão influir não só um povo, não só um país. Vão influir cada um de nós. E cada um de nós tem que, primeiro, entender em que narrativa ele vai acreditar. É melhor se informar, é melhor ler, é melhor ir atrás de informações e sair dessa base rasa que às vezes a gente se baseia para criar opinião ou criar narrativas. Ou utilizar fontes justas de informação, como é diálogo com Avi Gelber. É isso aí. Sim, então eu peço só isso, uma reflexão sobre isso, como sempre a gente finaliza com uma reflexão que, na verdade, no final do dia, depende de cada um de nós, depende de outros países, não depende de um povo. Esse mundo é de todos nós. E quando a gente tenta focar e jogar as luzes em cima de um povo porque a gente quer fugir do holofote, vamos estar junto mais uma vez. Paulo, obrigado, Elvio. Muito obrigado. Rafi, obrigado. Thank you, toda. E a gente podia se estender aqui horas e horas. E a próxima vai ser não menos interessante do que essa. Acompanhe.